É isso aí, novamente no ar, falando sobre o advento, falando sobre a vinda de Jesus. Como hoje é segunda-feira, eu faço uma releitura, digamos assim, daquilo que nós conversamos ontem na Casa da Rocha Guarulhos, e eu acho que vale a pena. Foi uma conversa tão legal, tão instrutiva para todos nós. Eu vou replicar esse papo aqui com você. Para isso, eu lerei 1 João 1, do 1 ao 4. Não preparei isso para colocar na tela, mas é um texto bem simples e rápido. Quero que você ouça o que está escrito lá em 1 João 1, de 1 a 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu disse ontem que esse texto aparentemente não tem a ver com o Natal, mas tem a ver, porque ele trata de algo que nós podemos chamar de doutrina do Natal. O que é uma doutrina? É o conjunto coerente de ideias fundamentais sobre alguma situação, expressa na filosofia, expressa na religião, expressa no pensamento. Doutrina, formatação, base, pensamentos e ideias fundamentais. E o Natal, ele tem uma doutrina. Sim, a mais importante situação para a gente partir dessa conversa entendendo a doutrina do Natal é que Jesus é o centro do Natal. Básico, sim, básico. Festa, panetone, férias, viagem, presente, ok. Tudo isso é circunstancial, tudo isso é periférico. O centro do Natal é a pessoa de Jesus Cristo, não só pelo seu nascimento, mas prioritariamente por quem ele é. João, nesse texto, diz que Jesus é a vida e nele está a própria salvação. É o que ele diz. Ele diz, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, é o nome que ele dá a Jesus, a palavra da vida. Então João nos apresenta Jesus como a própria vida. E isso é inédito, gente. Nas religiões, na história da humanidade, aquele que é adorado nessas religiões, o Deus dessas religiões ou os deuses dessas religiões, aponta a vida. Vá por aqui, a vida está nisso, a vida está naquilo. Somente no Evangelho o próprio Deus se apresenta como vida. A partir do entendimento disso, a você que é cristão, prioritariamente, claro, que entende isso, se eu entendo que Jesus é vida, e se entendo que Jesus é a salvação, o que é que cabe a mim? Cabe a mim uma rendição a Ele. Cabe a mim recebê-lo por fé na sua obra redentora e na sua própria pessoa. E isso é o suficiente para que a vida seja alcançada. Não tem a ver com o que eu faço. Geralmente as religiões encaminham as pessoas para que elas encontrem a vida através de algo que elas têm que fazer. Faça assim. Não. O Evangelho ele não vai por esse caminho. O Evangelho diz, Jesus é a vida, Ele é a salvação. Receba isso como dádiva divina, como graça de Deus. É isso. Natal, portanto, é celebração da graça. Natal, portanto, é celebração da bondade divina sendo, a bondade divina sendo colocada sobre nós. Por que isso precisa ser dito nesse momento, penso eu? Porque Natal é o momento em que a bondade brota nos corações, né? No Natal todo mundo é um pouco mais bondoso, caridoso, a gente pensa nos necessitados, a gente quer fazer alguma coisa, o coração fica mais fraterno, né?
E por que nós fazemos isso? Porque olhamos para Jesus como um exemplo. Natal desperta isso. Puxa vida, Jesus fez tanto pelas pessoas, então eu vou fazer também. Então esse é um problema. Parece perfeita essa situação, mas não é. Porque se eu enxergo Jesus somente como um modelo, eu corro um risco. É de não enxergar Jesus como Salvador. Isso é muito relevante e muito importante. Por isso que a doutrina do Natal precisa estar clara diante de nós. Ele é a vida, ele é a salvação e ele é aquele que se doa por nós. E não há nada que eu faça que possa alcançar isso. É por graça. E se eu enxergo Jesus como um modelo e como um exemplo, isso faz de mim alguém que pode fazer algo para ser salvo. E às vezes esse algo para ser salvo tem a ver com essa bondade que brota no nosso coração. Inconscientemente ou desavisadamente, nós começamos a fazer coisas boas achando que estamos imitando Jesus. Então nós também nos tornaremos pessoas muito boas e dignas de sermos salvos e alcançados por Deus e amados por Deus. Um grande perigo. Porque isso é um pontapé na graça. Quando nós temos Jesus como nosso Salvador, nós esquecemos de agir como algo que gere mérito. Não é esse o propósito, não vamos por esse caminho. Nós enxergamos um Natal como uma oportunidade de sermos bons, mas não para sermos salvos por essa bondade. E quem enxerga Jesus como modelo, trilha esse caminho, não é? E esse é um caminho muito perigoso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre olhar para Jesus como um exemplo. Por quê? Porque isso define, inclusive, a maneira como nós celebramos o Natal. Se eu celebro o Natal olhando Jesus como um exemplo, não só o Natal, mas de modo geral a minha vida, mas agora o destaque vai para esse momento que celebramos o Natal, a gente celebra o Natal de qualquer maneira. Pensa comigo, se Jesus é somente um bom exemplo, a gente celebra o Natal não da maneira adequada. Por quê? Porque eu coloco Jesus no mesmo patamar de Buda e de outros deuses e líderes religiosos, que foram homens bons, que foram homens que fizeram coisas boas. Ou então eu coloco Jesus como alguém no mesmo patamar de personagens da história. Você deve conhecer muitos personagens históricos que foram realmente diferentes na sua doação. Estou lembrando aqui, por exemplo, de Joana d'Arc, que morreu pela sua fé, não é? E outros. Ontem citei lá na nossa conversa Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira, citei Martin Luther King. Quando eu acho que Jesus é um cara bom para imitá-lo, eu coloco ele nesse patamar. Ou, ainda nesse tempo moderno, coloco Jesus no mesmo patamar de super-heróis, que podem ser imitados. Usei o exemplo ontem do Super-Homem, ou ainda de alguém que eu conheça. E um problema em fazer isso é que o Natal não se torna tão importante assim. Porque se eu acho que Jesus é só um exemplo a ser seguido, eu o coloco no patamar de uma série de pessoas, personagens, personalidades, históricos ou não, que podem ser seguidos em seu exemplo. Você está entendendo qual é o problema? A gente diminui Jesus e, de repente, a gente celebra o Natal só porque é o nascimento de alguém que é um bom exemplo, mas tanta gente é um bom exemplo. Ou ainda, eu corro o risco de ficar sozinho, porque eu não preciso de um Salvador, eu preciso de um exemplo. Quando eu preciso de um exemplo, eu assumo a responsabilidade de ser como aquele exemplo, e o crédito e o mérito de se salvar é meu. Eu só tenho um exemplo. Eu só sigo aquele exemplo. E o problema é meu. Então eu fico lutando para ser a melhor pessoa do mundo, coisa que ninguém consegue ser,
e essa instabilidade, nós já conversamos aqui várias vezes, é um problema. Eu não posso ter Jesus só como um exemplo. Jesus precisa ser o meu Salvador. É assim que é o Evangelho. Essa é a doutrina sã e correta do Natal. Se Jesus é o meu Salvador, o Natal é uma data importante. Ele me salvou, eu vou celebrar o seu nascimento, ele me trouxe vida. A sua encarnação é real, interfere na história humana. Deus veio ao meu encontro com a sua graça. E é isso, inclusive, que João reforça e confirma no seu depoimento. Eu disse ontem que essas palavras que nós lemos de João, elas têm o teor de um depoimento num tribunal. Como se João estivesse levantando a mão, é a mão direita, né? Levanta a mão e faz um juramento. É isso que ele está fazendo, é muito sério. Ele está dizendo lá no versículo 1, o que nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos tocaram, apalparam, isso proclamamos a respeito dele, a palavra da vida. João está dizendo, ele conviveu comigo, eu convivi com ele, eu andei com ele, Jesus viveu entre nós. E então, para onde a gente vai? Já entendemos que o Natal realmente aconteceu, os 2 primeiros versículos que nós lemos dizem isso. Mas os outros 2 versículos, o 3 e o 4, mostram o objetivo do Natal. Sabe qual é o objetivo do Natal? Comunhão. Comunhão com Deus. Inclusive a mesma comunhão que os discípulos tiveram. João usa a palavra koinonia. E Natal, se você é crente, você já ouviu a palavra, o termo Emanuel, não é? Ele está lá em Mateus 1:23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Natal é relação íntima com Deus. Aquela relação que ninguém pôde ter antes da chegada de Jesus. O Antigo Testamento nós encontramos pessoas tentando se relacionar com Deus, ou se relacionando com Deus, melhor dizendo, mas nunca nesse nível. Nunca nesse nível. Porque é a partir da vinda de Jesus que se cumpre aquilo que João descreve em João 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, habitou entre nós, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O Deus do Antigo Testamento se aproxima de nós no Cristo encarnado que hoje vive em nós através do seu Espírito. É esse movimento divino de aproximação. Se Jesus é o nosso Salvador, ele pode ser tocado por nós, no sentido de estar presente na nossa vida. Essa é uma experiência realmente especial que o Natal nos propõe, uma busca por Deus, uma busca por Jesus, experiências que só Jesus pode nos dar. Não vivemos pelas experiências, eu sempre digo aqui, mas elas fazem parte dessa relação. E a última coisa é que, a partir dessas experiências, a partir dessa convicção, a partir dessa relação, troque a palavra experiência por relação, a gente vive a alegria. João diz que escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, está no versículo 4. Uma alegria que não é passageira, uma alegria que não é efêmera, uma alegria de uma árvore que é plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha. Salmo 1:3, né? É daquele que é sustentado por Jesus, é daquele que é acolhido por Jesus no tempo da dificuldade, como uma árvore que tem raízes profundas e se alimenta de um rio subterrâneo. É isso que a gente vive. E podemos experimentar essa alegria no dia a dia, porque Natal tem a ver com algo ordinário. Deixa eu finalizar nossa conversa explicando isso para você. Sim, o Natal tem algo extraordinário, claro. Maria engravida sobrenaturalmente, os anjos aparecem a ela, a José, aos pastores. É uma série de coisas sobrenaturais que espantam a gente, sim. Mas pensa comigo, o Natal é uma proposta do extraordinário se tornar ordinário.
do infinito se tornar finito, porque é isso que Deus faz. O Deus Todo-Poderoso, Todo-Glorioso, se torna homem. Gente, isso é incrível. Isso é o quê? Isso é Deus nos mostrando que Ele está entre nós nas coisas simples e no ordinário da vida. Eventualmente, situações e experiências, como já disse, acontecem. Mas se eu enxergar Jesus só nas experiências extraordinárias, e quando elas não acontecem? A gente fica fabricando essas coisas. Mas se eu perceber que Deus se tornou homem e andou entre nós, e atender esse convite de enxergar Jesus no ordinário e conviver com Jesus no dia bom e no dia mau, e ver Jesus no momento em que estou trabalhando, e ver Jesus no momento em que estou criando meus filhos, e ver Jesus no momento em que estou na missão, ou fazendo todas essas coisas dentro do aspecto da missão, é maravilhoso. Por isso que o mundo tem dificuldade, porque Jesus não veio em glória. O mundo espera deuses espetaculares. Veja os super-heróis aí da tua série de Netflix e coisas do tipo. Super-herói, tudo espetacular. E a singeleza da vida. E a simplicidade da vida, que é a realidade da vida. O mundo não consegue enxergar Deus em Jesus, porque Jesus não é o que eles esperam. Aliás, nós crentes fazemos isso. Eu já disse aqui algumas vezes que nós gostamos de enxergar Jesus como o leão da tribo de Judá. Sim, ele é. Lá em Apocalipse é assim que ele é retratado por João. Mas sabe que diante de uma narrativa em que ele é apresentado assim, você tem muitas e muitas outras onde ele é apresentado como cordeiro. Jesus quer ser visto como cordeiro. É isso que ele quer que a gente perceba. É na singeleza, é na entrega, é na humildade, na diminuição que ele está presente. Vamos celebrar o Natal assim, gente. Vamos celebrar o Natal pensando que ele é uma grandiosa demonstração de humildade. Parece paradoxal isso, né? Mas essa é a intenção da frase. Deus que se faz homem e habita entre nós. O amor divino nas coisas simples da vida. E se a gente pensar bem, é assim que a gente se relaciona com Jesus, né? Como é que você se converteu? Uma coisa muito simples. Provavelmente você entendeu quem Jesus é, fez uma oração e pronto. Entregou a sua vida a Ele e a partir daí começou uma caminhada de entrega da sua vida a Ele. Sim, alguns irmãos têm umas experiências diferentes, mas a maior parte de nós encontra Jesus na simplicidade de uma oração. Porque Jesus é simples, porque o Natal é a confirmação de que o Evangelho é simples e de que Jesus é simples. O que ele faz em nós é grandioso e único. O que ele realiza na vida da gente não tem tamanho, como a gente gosta de dizer. Mas ele está na simplicidade, nos convidando para o ordinário e para o simples. A você, Feliz Natal e que todos nós encontremos Jesus na simplicidade da nossa caminhada. Esse foi o nosso Novamente de hoje, especial Advento, aqui celebrando, preparando o coração para o Natal. Bora lá!